A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. O Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 11º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 8. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Afeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, mas entrar na cidade dos samaritanos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios.
De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus deste 11º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre o chamado e o envio missionário. Deus não nos reúne para que vivamos fechados em nós mesmos. Ele nos chama, nos forma, nos congrega e envia em missão. Toda vocação na igreja possui uma dimensão missionária. O Evangelho apresenta Jesus, que vendo as multidões compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Diante daquela realidade, marcada pelo sofrimento, pela desorientação e pela falta de esperança, o Senhor não permaneceu indiferente. Ele deixou-se tocar pela situação do povo. Moveu-se de compaixão. E movido de compaixão, chama os 12 e os envia em missão, para anunciar a proximidade do reino dos céus. A compaixão é uma das características mais belas do coração de Jesus Cristo. Ele vê o sofrimento das pessoas, suas feridas, seus medos, suas desorientações e sente-se interiormente tocado por tudo que lhes ocorre. O Senhor se importa com cada um de nós. Ele não permanece espectador das nossas dores. Seu amor o impulsiona a agir. E essa cena do Evangelho, apresentada pelo evangelista Mateus, continua extremamente atual. Também hoje nós encontramos multidões de pessoas cansadas e abatidas. Pessoas marcadas pela solidão, pela violência, pela pobreza, pelas crises familiares, pela falta de sentido para a vida e pela perda da esperança. E muitos vivem sem referências espirituais, sem conhecer a ternura de Deus e sem experimentar a alegria do Evangelho. Essa mesma missão continua hoje na vida da igreja. Também nós, pelo batismo, fomos chamados e enviados para ser testemunha do Evangelho no mundo, nas situações em que nós estamos inseridos. Nós não somos apenas destinatários da Boa Nova, do Evangelho. Somos igualmente seus anunciadores. Quanto mais nos aproximamos do coração de Cristo e participamos de seus sofrimentos, mais nos tornamos capazes de olhar para as multidões com o mesmo amor e de nos colocar a serviço da missão que o Senhor confiou à sua igreja. O olhar de Jesus não é de indiferença, não é um olhar distante. É um olhar cheio de compaixão. Antes de enviar os discípulos, ele vê a realidade das pessoas e diante dessa realidade faz uma afirmação surpreendente: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema não está na falta de pessoas que necessitam de Deus, nas pessoas que buscam Deus. O problema maior se encontra na escassez de operários dispostos a trabalhar no reino dos céus. Por isso, a primeira atitude que Jesus pede é a oração. Pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A missão é, antes de tudo, obra de Deus. Não nasce de estratégias humanas, mas da iniciativa divina. Toda a fecundidade apostólica brota da oração e da comunhão com o Senhor. Logo em seguida, Jesus chama os 12 pelo nome, não escolhe pessoas extraordinárias, segundo os critérios do mundo. Chama homens simples, frágeis, limitados, com suas ambiguidades e defeitos. E entre eles estão pecadores, um cobrador de impostos e até um traidor, Judas Iscariotes. Isso nos ensina que a missão não se fundamenta nas qualidades humanas, mas na graça que Deus derrama no coração de cada um, especialmente aquele quem Ele chama e envia em missão. O número 12 não é casual, porque recorda as 12 tribos de Israel e simboliza o novo povo de Deus que está sendo constituído por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós percebemos que a igreja nasce missionária. A razão de ser da igreja não é outra senão evangelizar. Ela existe para anunciar o Evangelho, para proclamar o reino de Deus. E Jesus então confia aos discípulos uma missão bem definida: anunciai que o reino dos céus está próximo.
O centro da evangelização não é uma ideologia, nem um projeto humano, mas a proclamação de que Deus está próximo e deseja salvar seu povo. Ao mesmo tempo, o anúncio deve ser acompanhado por sinais concretos: curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os demônios. O evangelho não pode permanecer apenas nas palavras. Deve traduzir-se em gesto de misericórdia, de serviço, solidariedade e promoção da vida. Por fim, Jesus oferece uma orientação que permanece válida para todos os tempos. Recebestes de graça dai. O discípulo não é dono da missão. Tudo recebeu de Deus: a vida, a fé, a vocação, os dons e a salvação. Por isso, deve servir com gratuidade, humildade e generosidade. A missão confiada aos discípulos encontra sua raiz nas leituras que são proclamadas também, nas duas primeiras leituras, que é proclamada no 11º domingo do tempo comum, tanto a do Êxodo quanto da carta de São Paulo aos Romanos. Na primeira leitura do Êxodo, Deus estabelece sua aliança com o povo de Israel e o constitui como um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo escolhido, o povo eleito, é escolhido por Deus não para privilégios, mas para uma missão que é testemunhar o seu amor entre as nações. E São Paulo recorda à comunidade de Roma o fundamento último dessa missão, que é o amor gratuito de Deus manifestado em Cristo. São Paulo fala: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Antes de sermos enviados, fomos amados. Antes de anunciarmos, fomos alcançados pela misericórdia divina. Portanto, a missão nasce dessa experiência de sermos o povo de Deus e de sabermos que somos amados por Ele. Quem experimenta esse amor não guarda esse amor para si mesmo. Torna-se naturalmente testemunha do Evangelho, missionário, difusor do amor de Cristo no mundo. Que esta Eucaristia, que celebramos no 11º domingo do tempo comum, onde formos participar da Santa Missa, possa nos ajudar a crescer cada vez mais nessa consciência de que somos chamados por Deus, cada um pelo seu próprio nome, e enviado em missão. Jesus, vendo a multidão, sentiu grande compaixão, pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. Pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Jesus, vendo a multidão, sentiu grande compaixão, pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. Pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Jesus, vendo a multidão, sentiu grande compaixão, pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. Pois cansada ela estava, como ovelha sem pastor. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso.
Palavra que evangeliza. Gostaria de fazer um breve comentário sobre a encíclica publicada pelo Papa Leão XIV. Sua primeira encíclica, que é uma encíclica que constitui o conjunto da doutrina social da Igreja, que tem o título de Magnificat Humanitas. Traduzindo em português, Humanidade Magnífica, que constitui e o próprio título, Magnificat Humanitas, constitui uma de suas principais chaves de leitura. Embora trate amplamente da inteligência artificial e da revolução digital, o Papa não escolheu um título centrado na tecnologia, mas é centrado na pessoa humana. Poderia, por exemplo, tê-la intitulado sobre a inteligência artificial, sobre a revolução digital ou sobre a tecnologia. Em vez disso, preferiu falar da magnífica humanidade. A escolha não é casual. Esse título, Magnífica Humanidade. Essa escolha revela que a questão central da sua encíclica não é a tecnológica, mas a antropológica. Desde a introdução da Magnificat Humanitas, Leão XIV afirma que a humanidade se encontra diante de uma escolha decisiva. Qual é essa escolha? Ou erguer uma nova Babel, ou construir uma cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Por isso a questão fundamental não é simplesmente o que a tecnologia é capaz de fazer, mas que tipo de humanidade nós estamos construindo por meio da tecnologia. E citando São João Paulo II, o Papa retoma uma pergunta decisiva para o discernimento ético do progresso humano, quando ele nos questiona: os avanços tecnológicos tornam a vida humana verdadeiramente mais humana e mais digna do ser humano? A pertinência dessa pergunta torna-se ainda mais evidente diante das correntes culturais que acompanham a revolução digital. E Leão XIV analisa criticamente o transhumanismo e o pós-humanismo, que são perspectivas filosóficas que tendem a interpretar o progresso como a superação da própria condição humana. O transhumanismo propõe o aperfeiçoamento indefinido do ser humano por meio da tecnologia, buscando superar os seus limites biológicos, físicos e cognitivos. O pós-humanismo, depois do humano, critica o antropocentrismo e relativiza a singularidade da pessoa humana, tentando diluir as fronteiras entre o homem, a máquina e o animal. Em ambos os casos, tanto o transhumanismo como o pós-humanismo, corre-se o risco de considerar a humanidade como uma realidade insuficiente, que necessita ser corrigida, substituída ou até mesmo superada. E é precisamente diante dessas perspectivas que o título Magnificat Humanitas assume sua força profética. Leão XIV recorda que a humanidade não é um projeto fracassado, à espera de aperfeiçoamento tecnológico, mas uma realidade magnífica, criada por Deus e plenamente revelada em Jesus Cristo. O mistério do homem, afirma o Papa logo no início da encíclica, somente se esclarece plenamente no mistério do Verbo encarnado. Por isso, proclama com vigor, na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos. E a expressão permanecer profundamente humano sintetiza todo o programa da encíclica, que é salvaguardar o humano. E salvaguardar o humano significa proteger aquilo que nenhuma máquina poderá substituir, que é a nossa liberdade, a consciência moral, a capacidade de amar, a abertura à transcendência e a responsabilidade ética, bem como a vocação à comunhão com Deus e com os irmãos. E essa mesma preocupação também reaparece na mensagem que o Papa Leão XIV fez para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, na qual ele observa que o desafio da inteligência artificial não é simplesmente tecnológico, mas antropológico. O problema principal não está nas máquinas, mas na forma como elas podem influenciar a compreensão que temos de nós mesmos e das nossas relações. A inteligência artificial não modifica apenas o instrumento da comunicação. Ela pode afetar a nossa percepção da realidade, nossa capacidade de discernimento crítico, nossa liberdade interior e até mesmo a autenticidade dos nossos vínculos. A resposta do Papa
não é a rejeição da ciência nem da técnica, não é a rejeição da inteligência artificial. Pelo contrário, ele afirma que o humanismo cristão acolhe ambas, com gratidão e realismo, reconhecendo sua contribuição para a medicina, para a educação, a pesquisa científica e o desenvolvimento dos povos. Contudo, adverte que a técnica deve permanecer a serviço da pessoa humana e do bem comum, sem jamais transformar-se no critério último para definir a identidade, a dignidade ou a vocação do ser humano. A originalidade da Magnificat Humanitas reside precisamente nessa convicção. A grande questão do século XXI não é tecnológica, mas antropológica. O futuro da humanidade dependerá menos da potência dos algoritmos e mais da capacidade de preservar a dignidade da pessoa humana. Em Cristo, a humanidade já encontrou sua forma mais elevada e mais bela. Por isso, diante das promessas e dos riscos da inteligência artificial, a tarefa mais urgente continua sendo permanecer profundamente humanos. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.